Olá, queridos, graça e paz, estamos juntos novamente com o nosso Papo em Família. Nós vamos entrar num tema aqui muito legal, nós vamos estar falando sobre comunicação. E para introduzir esse assunto, eu quero ler um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 18, o versículo 13. Diz assim: quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. É uma dica bíblica, né? Está falando sobre a necessidade da gente ouvir, da gente prestar atenção naquilo que estão falando com a gente, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, amém? E nós vamos começar definindo o que é comunicação. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. O que é comunicação? Comunicação é uma via de mão dupla. Se só um fala e o outro só ouve, isso não é comunicação. Até usa essa expressão, né? Meios de comunicação. A pessoa pensa na TV, né? A televisão é um meio de comunicação, né? Não é, porque você liga a televisão, o sujeito fala, você não pode interromper ele, você não pode questionar, né? A TV é um meio de informação, mas ela não é um meio de comunicação. Comunicação necessariamente tem que ter a possibilidade dessa estrada de mão dupla. E aí, o que você tem a dizer para nós, para que eu te escute? Então, comunicação, às vezes a gente pensa assim, tá falando, tá se comunicando. E é muito comum, né? Você pensa numa cena de briga e duas pessoas estão falando ao mesmo tempo, né? A comunicação, uma parte muito importante da comunicação é o ouvir. E não só ouvir, né? Porque você pode até ficar quieto, mas por dentro você tá tudo errado, tudo errado. Não é esse ouvir, é o ouvir com a intenção de compreender, né? Entender o que o outro quer falar de verdade, né? O problema da comunicação é que muitas das vezes eu faço o que disse aí a Bíblia para não fazer, né? Eu julgo antes, muitas vezes a gente já vai para uma conversa e eu já tenho um julgamento precipitado, e aí o meu julgamento precipitado faz com que eu seja agressivo com as palavras, faz com que eu seja precipitado em tudo, e aí a comunicação não acontece, não existe. Eu queria compartilhar com você a carta de um marido. Diz assim: não sei o que houve conosco. Antes de nos casarmos, tínhamos tanto sobre o que conversar. Agora, nunca conversamos. Ela diz que eu nunca lhe conto nada e sei que não me escutaria se eu fizesse. Ela não liga em nada que seja do meu interesse. Ela não se liga em nada que seja do meu interesse. Interessante, né? A colocação dele, né? Nós não conversamos. Conversa tem a ver com comunicação. Quando você pensa numa conversa, você pensa em quê? Né? Uma pessoa fala, a outra pessoa escuta, entende, analisa e aí sim responde. O conselho bíblico está falando disso. Você mencionou, às vezes a pessoa já vem com uma opinião pré-formada e não ouve o que o outro está falando. A gente até diz isso, né? Poxa, fulano está escutando, mas não está ouvindo. A pessoa está ali, a função auditiva dela é perfeita, ele não é surdo, mas ele não presta atenção no que está sendo falado. Inclusive, essa é uma definição da questão da comunicação, né? A arte da comunicação, uma das definições é a arte de se fazer entender, né? Quem é o bom comunicador? É aquele que se faz entender. As pessoas compreendem o que ele quer dizer. O comunicador mais famoso que a gente tem aí no Brasil é o Silvio Santos. Por que ele é um bom comunicador? Porque você entende exatamente o que ele quer dizer quando ele está falando. Não precisa de palavras complicadas, exato, nada disso. Precisa de se fazer entender. Uma das causas básicas e primárias do divórcio é a falta da comunicação. Então, esse é um assunto que os casais precisam estar muito atentos, né? Se fazer essa pergunta, será que você está compreendendo o que o outro quer dizer? Ou será que a gente, nos programas anteriores, nós falamos sobre o amor de 1 Coríntios 13, e uma das coisas é que o amor não suspeita mal. Será que seu relacionamento é baseado na suspeita? E aí, como que você se comunica com um traidor em potencial?
né? Você já vai cheio de armadura, cheio de não me toques, né? Você já tem algo que se pensa mal sobre o outro que vai prejudicar ali o relacionamento de vocês, não tem jeito. Essa carta que você leu, tem um homem expressando o sentimento do coração dele, né? E ele está falando de alguma coisa que foi perdida. Porque você leu a carta assim, nós não conversamos mais, né? Não sei o que houve conosco. Não sei o que houve conosco. Ou seja, houve um momento em que havia a conversa. A colocação dele é nesse sentido. Agora, ele não sabe em que momento ali se perdeu. Agora, a verdade de muitos relacionamentos é que o que acontece? O relacionamento, a base do relacionamento é o toque, né? O relacionamento começou com ficadas, com pegadas, com sexualidade e sensualidade. Não deu para desenvolver muita comunicação falada. A comunicação desenvolvida, então, era uma comunicação mais sensual. E aí, daqui a um tempo, né, vamos supor que vai um casamento, e aí você para viver essa vida e você percebe que você não tem tantas coisas assim em comum. E você percebe que, na verdade, você é diferente demais do outro. Que a parte melhor que você se comunica com essa outra pessoa é na cama. Só que a cama, ela não sustenta um relacionamento. E essa é uma coisa para se pensar. Porque essa geração, ela está em busca do prazer da cama, né? Vamos dizer assim. Então, as pessoas saem, vão para a balada, esperam lá encontrar, vou falar das meninas, um príncipe encantado. Eu não quero dizer que não existam príncipes perdidos, né? Porque... Mas é mais provável encontrar o cavalo do príncipe. É muito mais provável encontrar o cavalo do príncipe, que chega mais rápido lá na balada. E aí o relacionamento da balada, esse relacionamento da pegada, da ficada, do sem compromisso, é muito comum. A pessoa já está há 3 meses saindo com a mesma pessoa, mas ainda não sabe se está namorando. Mesmo porque enquanto se beija não se fala, né? Então a boca está ocupada com outra coisa, a língua está sendo usada de outra maneira. Né? Calado, até o tolo passa por sábio. Né? Então, logo que acaba esse encanto, essa coisa da sensualidade, que o outro tem que abrir a boca. Que é o que a gente entende como paixão. A paixão é exatamente isso. Quando a sensualidade predomina sobre todo o resto. É paixão. É isso aí. A paixão é burra. O amor, ele é inteligente, o amor é consciente, o amor é racional. Então, fica aí a dica para você que não casou. Né? É verdade. Procura primeiro se comunicar com esse futuro pretendente. Procura primeiro desenvolver um laço de amizade. Né? Na igreja, nós sempre incentivamos os jovens, olha, ora primeiro, conversa, sai para passear junto com os amigos, sonda essa pessoa primeiro. Muitos casais que iniciam a oração na igreja, eles, antes da metade da oração, eles dizem, não é isso. É verdade. Não é isso. Né? Eu achei a pessoa bonita, eu achei até atraente, mas quando a gente vai sentar para conversar, a gente percebe que não tem muito o que se dizer, não tem muito o que falar. Um relacionamento não pode ser sustentado só com aparência, só com esse primeiro encanto, porque tudo isso vai passar. Né? A gente vai continuar tratando desse tema, mas hoje a gente vai encerrar por aqui. A gente quer declarar aqui a bênção do Senhor sobre a tua vida, que você possa gastar tempo aprendendo a ouvir. A gente vai continuar falando um pouquinho mais disso, tá bom? Amém. Por hoje é só, vamos declarar juntos, que a gente possa declarar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.